Todos estão com Bíblia aí, irmãos? Quem leu Bíblia hoje? Quem leu Bíblia hoje? Glória a Deus. 1, 2. Vamos ler a Bíblia. Abram a Bíblia de vocês aí no Salmo 119. É um salmo pequenininho, tem poucos versículos. Vá procurando aí, enquanto você acha, quando todos acharem, vamos ficando de pé. Santo Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome. Te rendemos graças, meu Senhor e Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda fará por nós. Eu peço, Senhor, a direção do Teu Espírito sobre cada um de nós nessa noite. Viemos à Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome e para adorar-Te na beleza da Tua santidade. Mas somos falhos, Senhor, somos falhos. Porém, sabemos que Tu não nos tens de acordo com o nosso intelecto ou sabedoria, mas sim de acordo com a Tua graça, Tua unção, o Teu amor. Obrigado por nos amar com tão grande amor. Que o Teu Santo Espírito possa nos orientar na leitura da Tua palavra e nos conduzir, fazendo-nos absorver cada versículo que lermos, Senhor, de maneira que nos enchamos cada vez mais da Tua palavra, pois somos vasos de barro, vasilhas vazias, vasos de barro, uma substância tão barata, tão insignificante, porém vasos forjados por Tua destra maravilhosa e poderosa. Enche-nos, pois, Senhor, com a Tua graça, com a Tua unção, com a Tua glória, para que sejamos vasos de honra na Tua casa. Eu Te peço e agradeço, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa colocar os Teus maravilhosos tesouros nesses vasos de barro que aqui se encontram. Que assim seja. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou ler os números ímpares. Vocês leem os pares. Vamos ler? Toda vez que eu terminar a leitura de um número ímpar, você já inicia o par, eu vou aguardar. Você terminou o número par, eu já entro no ímpar. Vamos ler a Bíblia nessa noite. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. De que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos.
Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Afasta de mim, ó Deus, o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu venha a ser envergonhado. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Eterno Deus e Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, que cada versículo que os teus filhos leram nesta noite caia em seus corações e ali fiquem escritos nessas tábuas de carne, Senhor, pois cremos que o Senhor retirou de cada um deles o coração de pedra e colocou um coração de carne. E nas tábuas de carne deste coração, o Senhor escreveu as suas leis, os seus estatutos e os seus mandamentos. Agora, pois, que cada versículo que eles leram nessa noite, Senhor, possa estar ali cravado, evidenciado, para que eles possam valorizar a tua lei e trilhar pelos teus caminhos. Sê, pois, propício em nos abençoar nessa noite, Pai Santo. Eu te peço e confiadamente agradeço, no santo nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Quão maravilhoso é viver com e para Deus, e ter no coração a lei e os estatutos do Senhor, para conduzir a própria vida em detrimento da sua própria vontade. Eu quero fazer tal coisa, mas a palavra de Deus me manda fazer outra coisa, então faço outra coisa, e depois eu digo para quem indagar-me, aquilo que eu quero fazer não faço, mas o que eu não quero, isso faço, porque faço para a glória do meu Deus. Que assim seja com cada um de nós, irmão. Vamos louvar ao Deus da nossa salvação, esse Deus maravilhoso que nos amou com tão grande amor, que deu o seu único Filho para morrer a nossa morte, a fim de que nós não pereçamos, e sim possamos viver, porque a eternidade não se passa, se vive. Viver a eternidade com Ele na cidade santa, na cidade quadrada que desce do céu do nosso Deus, onde as ruas são de ouro, e viveremos para louvor da glória do nosso Senhor. Vamos louvá-lo? Vamos louvá-lo. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus, declarando: reina hoje. Cante. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Diga os poderosos. Se os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Declare: reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Mais uma vez declare: reina, reina hoje.
declarar do início, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavra, não apenas de palavra, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Declare mais uma vez, reina. Reina em nossas vidas, meu Pai. Reina em nossos corações. Reina hoje entre nós, Senhor. Declare mais uma vez, peça para o Senhor reinar. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Declare que você está aqui na presença do Senhor para se entregar, para se render. Que você possa declarar esta canção. Eis-me aqui outra vez diante de ti, Abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. és fiel, Senhor, e dizes Palavras de amor e esperança sem fim. ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glorificado seja teu santo nome, meu Pai, pois tu és um Deus formoso. Vamos cantar do início, declare: eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Declare mais uma vez: me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que és formoso. Glorificado seja teu nome, meu Pai.
Vamos declarar um trecho do qual o pastor falou agora no início, declarando a tua palavra escondida e guardada no meu coração. Cante. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar, pra eu não pecar contra ti, Senhor. a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Declare Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos declarar do início mais uma vez. A tua palavra esconde, cante igreja, Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Declare meus dons e talentos. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. E até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória sejam dadas ao Senhor. Amém. Em seu lugar, igreja, você possa orar ao Senhor e entregar o seu louvor, a sua adoração. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, meu Pai, de adoração, de louvor, meu Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, cada palavra entoada através dessas canções, possamos ter cantado, entoado, meu Pai, e adorado com sinceridade no nosso coração, Glória em ao teu espírito nome. e em verdade, tendo discernimento e compreendendo este momento. Tu possas, meu Pai, receber, meu Pai, cada louvor que tenha subido, de fato como aroma suave a Ti. Em nome de Jesus, é isso que Aleluia. oramos e Te agradecemos. Amém. Glória, glória, glórias. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Louvamos e bendizemos o seu nome. Ele é o Deus da nossa salvação, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos sustenta em todos os momentos.
Como diz a palavra, 1000 cairá à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Porque o Senhor me sustenta com sua destra fiel e guia-me pelas veredas da sua palavra, por amor do seu nome. É Ele quem me guia às águas tranquilas, a pastos verdejantes, me dá de beber do mel que escorre da rocha e alimenta-me com o trigo mais fino. Ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários. E ao assentar-me, Ele unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ao nosso expediente. Olhando daqui dá para ver que nós não temos visitantes nessa noite. Que as bênçãos que o nosso Deus tem reservado para os visitantes possam recair sobre nossas vidas, assim seremos ainda mais abençoados, ricamente abençoados. Na terça-feira, à tarde, nós temos o aconselhamento pastoral. Então, o pastor sempre vai estar na igreja. Se vier alguém, ele atende. Não vindo, se vier alguém, nós vamos ouvir e aconselhá-lo à luz da palavra de Deus. Não vindo, eu vou aproveitar para estar fazendo as obras. Terça-feira eu estive aqui, trouxe um monte de material para trabalhar, mas não foi possível. Só que aquele trabalho que eu estava em mente de fazer, eu já saí de casa pensando em fazê-lo. Quando foi à noite, Deus levantou Robertinho foi lá e fez, e foi limpar ali atrás, né? Eu estava pensando em fazer isso, mas fiquei na expectativa de chegar alguém, porque eu não podia deixar aqui e ficar lá atrás, né? Mas à noite Robertinho fez, e graças a Deus está limpo. E assim nós vamos fazendo devagarzinho, cada terça-feira faz-se um pouco, e nós vamos dar continuidade às obras. Eu quero ver essa igreja linda daqui para o fim de ano, daqui para o final do próximo ano, eu quero ver ela totalmente adornada, totalmente pronta. Vocês podem chegar aqui e encontrar sempre uma novidade, porque toda terça-feira eu vou estar fazendo alguma coisa, salvo se tiver alguém para ouvir. Terça-feira teve pessoas, né? Então eu acho que foi por isso que Deus proveu, porque eu atendi as pessoas que me procuraram, e Deus proveu, botou no coração de Robertinho, ele passou direto aí na terça-feira, nem participou do culto aqui, ele foi direto lá para trás e tirou uma caixa grande cheia de matos de lá, né? Mas amém, glória a Deus. Então na terça-feira à tarde, a partir das 13h30, o pastor vai estar na igreja para o aconselhamento pastoral. E na terça-feira à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração. Vem orar conosco, gente. Irmãos, ao sair de casa, Deus colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje, mas não sou eu que vou pregar, nós teremos outro pregador aqui hoje à noite. Mas quando eu me sentei ali no gabinete e comecei a abrir a palavra e folhear, só ia para o mesmo texto. E eu, Senhor, na próxima quinta, o esboço já está todinho aqui dentro da minha mente. Para onde eu olho, eu vejo o esboço. Então, quinta-feira que vem eu vou pregar em cima de Gálatas, no livro de Gálatas, aqui para vocês, né? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, últimos tempos. Irmãos, a maioria dos teólogos, dos estudiosos da palavra, pastores, religiosos e até pessoas de outras religiões estão afirmando que nós nunca vivemos os acontecimentos que estão atuais nos nossos dias e que apontam para o final dos tempos. Até as religiões pagãs já estão falando disso,
que realmente nós estamos caminhando para o Apocalipse. O que o Rio Grande do Sul está vivendo não tem proporções apocalípticas? E muitos outros lugares por aí. Então é hora de buscar mais intensamente a presença de Deus, porque a nossa salvação é individual. É individual. Nenhum aqui pode salvar quem mais ama. Nenhum. A coisa é tão interessante que nenhuma grávida pode salvar o filho ou vice-versa. Como o bebê já tem passagem garantida, segundo o livro do Apocalipse, algumas vão ter o desespero de ver sua barriga murchar automaticamente, porque o bebê será levado, enquanto ela será deixada. É muito sério. É muito sério. E nós, eu não estou acusando ninguém, estou dizendo nós, o povo de Deus, o povo que se diz povo de Deus, temos negligenciado muito a busca da face do nosso Senhor. Tem religião por aí, vocês sabem, que prega a guarda do sábado, até como motivo para salvação, mas nem eles guardam. Você sabe como deveria ser o nosso domingo, que é o nosso sétimo dia, né? Sexto dia? Como seria o nosso domingo? A gente deveria acordar de manhã e vir para a igreja, louvar e bendizer a Deus em jejum. E na igreja nós passaríamos o dia inteiro louvando, adorando, cantando, como nós fizemos aqui naquela vigília. Não acenderíamos fogo, não faríamos obra nenhuma, passaríamos o dia louvando e adorando a Deus. Seria o nosso Shabbat Shalom, sábado de paz, o sétimo dia. Mas quem é que faz isso? Qual é a igreja que faz isso mundo afora? Nenhuma. Nem os que dizem que guardam o sábado. Pode ir na casa deles, eles acendem fogo. Os mais afortunados têm um empregado para fazer as coisas e o empregado trabalha naquele dia. E ele diz que guarda o sábado. Mas não guarda não. Estamos vivendo os últimos tempos. É hora de buscar cada vez mais a presença do nosso Deus. Porque, segundo a palavra, ninguém sobre a face da terra será tomado por inocência. Porque o céu e a terra manifestam a glória de Deus. Na terça-feira à noite, às 19h30, nós temos aqui o nosso culto de oração. Vem orar conosco. Quarta-feira é livre, na quinta-feira, também às 19h30, nós temos o nosso culto da família, esse que está em andamento. Na sexta-feira, estudamos a palavra de Deus, estamos estudando o livro de Isaías. Sexta-feira, também 19h30, vamos estar aqui em nome de Jesus, para dar continuidade aos nossos estudos. No sábado é livre, porém no último sábado de cada mês, nós temos aqui na igreja, também às 19h30, o culto de mulheres, né? Então, que as mulheres da casa valorizem isso, convidem outras mulheres, né? Encham essa casa com suas amigas, com suas vizinhas, as pessoas que você conhece, sua parentela, porque, quem sabe, a trombeta vai soar justamente num horário desse, em que estão todas reunidas aqui, louvando e adorando a Deus. E quando soar a trombeta, ouvido a voz do arcanjo, a igreja sobe. Quem subir, subiu, e quem ficar, ficou. Amém? Não haverá mais solução. Então, último sábado de cada mês, nesse culto de mulheres, valorize isso, esteja presente, venha, traga outras pessoas.
No sábado, nós também temos o avanço evangelístico. Quem quiser mais informação sobre o evangelismo, procura o irmão Beto. Ele tem mais informações para vocês. Domingo pela manhã, aqui na igreja, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as doutrinas básicas da fé cristã. Então, você tem alguma dúvida sobre doutrinas básicas, né? Teologia, cristologia, ramateologia, né? Doutrina dos últimos tempos. Então, pegue essa sua dúvida, coloque no papel direitinho, venha para a aula e quando na hora que tem aquele momento do feedback, professor, não sei se foi isso que o senhor falou hoje, não foi, não entendi direito a parte, mas eu queria tirar essa dúvida aqui. E ele vai tirar a sua dúvida, se não naquela aula, mas na próxima ele trará já a sua dúvida mastigada, ok? Então, venha estudar na Escola Bíblica Dominical às 9 da manhã, das 9 às 11, aqui na igreja. Paga quanto, pastor? Nada, de graça dai o que de graça recebeste. Não tem matrícula, não tem mensalidade, amém? Mesmo você recebendo material todo mês para estudar, toda a aula. Então, venha estudar conosco as doutrinas básicas da fé cristã. No domingo à noite, nós temos o nosso culto de celebração e adoração ao nosso Deus, um pouquinho mais cedo, começa às 18 horas, para que termine também mais cedo e você ainda possa aproveitar boa parte do seu domingo, ok? E deveria começar 6 da manhã e até às 20 e poucas horas, ou até às 24 horas, quando o sol começasse a raiar na segunda-feira de manhã, a gente está saindo da igreja, tomar um café aqui junto e sair, mas passar verdadeiramente o domingo inteiro adorando a Deus. Mas isso é um sonho. Um dia acontecerá. Amém? Amém, igreja? Tem gente que parece que não quer, não. Amém. Amém. Olha aí, conferências para casais. Então, você que é casado, vá preparando o seu cônjuge, que na igreja, dia 24, 25 e 26 de maio, esses 3 dias, vão ter palavras dirigidas para os casais. Pastor, e a gente que não é casado, eu como Maurício aqui, o Wesley, não somos casados ainda, a gente não deve vir não para a igreja? Deve sim, irmão. Vocês não pretendem casar não um dia? Então, quando casar, já estão sabendo, né? Já estão abençoados. Então, estejam na igreja, mas principalmente os casais. Às vezes você tem na sua vizinhança um casal que vive em conflito. Chama a tua amiga, né, que muitas vezes chora nos seus ombros, e diz a ela, olha, 24, 25 e 26 de mês de maio, vai ter uma conferência só para casais, coisas que vamos falar lá é só para os casais. Vá lá, vai ouvir, veja que consegue convencer o seu marido, e aí quem sabe, né? Ela vai ter pessoas aqui e vão ser abençoadas, lá na frente vai agradecer a você. Amém, gente? Então, lembre-se dessa conferência, bota aí na sua agenda. Encontro dos homens, sábado 11, ou seja, depois da manhã. Depois da manhã, né? Cheguei, não, tá gravando, tá? Tá gravando aí? Então vou falar isso agora não. Mas vamos lá. Então, sábado 11/5 às 19 horas, encontro dos homens, vai estar presente aqui ministrando para nós o pastor Marconi, que é pastor da denominação e é um dos pastores lá da igreja central, ali no Catolé. Vai estar conosco aqui, ministrando. Já pastoreou essa igreja, passou um tempo aqui, mas hoje ele serve a Deus lá no Catolé, na igreja central. Amém? Glória a Deus. Tem mais algum anúncio importante aí? Mais alguma coisa? Fora o encontro dos homens, não, né? Então, vamos abrir as nossas Bíblias, Palavra de Deus, no livro de Gálatas. Eu disse que ia pregar em Gálatas, aí eu vou aproveitar e mastigar o texto para que ele fique remoendo
na mente e no coração dos amados irmãos. Gálatas 6:6. Gálatas é antes de Efésio. Livro de Gálatas. Você achar primeira e segunda Coríntios, aí já vem Gálatas e depois Efésios. Você achou Efésios, volta, você acha Gálatas. É a última página do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui é resumo da lei da semeadura. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui, o livro, esses versículos, 4 versículos, traz um resumo da lei da semeadura, que é a lei que rege o reino de Deus. O que você plantar é o que você vai colher. Faça o bem, e Deus fará com que muito bem seja feito sobre a sua vida. Pessoas se aproximarão de você para semear também o bem. Agora, faça o contrário e responsabilize por suas próprias atitudes, suas próprias ações. Porque o texto é claro em dizer que de Deus não se zomba, e o que o homem semear, ele irá colher. Então, que você possa fazer o melhor. Irmãos, eu não quero, até porque está sendo gravado, mas olha só. Há 10 anos atrás, um pastor gaúcho se levantou no Rio Grande do Sul e disse, chamando seus irmãos de soberbos. Estamos soberbos, estamos achando que nós somos os queridinhos. E ele profetizou naquela época o que iria acontecer, que Deus iria pesar a mão sobre o Rio Grande do Sul. E olha aí. Então, não quero me alongar sobre isso. Sinto a dor dos irmãos que estão perdendo as coisas, sofrendo ali. Mas o texto diz, aquilo que você semeia, isso você colhe. Não tem como você arar um campo, plantar batata doce, e porque é mês de junho, próximo mês, você querer colher milho verde. Não vai colher. Não vai colher. Você vai colher batata doce. Amém? Então é só uma explicação. Irmãos, temos compromisso a honrar. Esse momento é o momento de semearmos no Espírito, como o texto diz aqui. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito irá colher vida eterna. Então, é a casa do Senhor, tem obras a serem feitas, né? Tem coisas para ser feitas. A manutenção da casa do Senhor tem um custo. E aprove a Deus que esse custo fosse bancado por nós. O meu, o seu, os nossos dízimos, as nossas ofertas, é quem mantém essa casa de portas abertas. Então, que você possa fazer o seu melhor, né? Aí na frente do seu banco tem os envelopes, você pode pegar, colocar dentro aí o seu dízimo ou a sua oferta, se for o caso, trazer, entregar no altar e receber a bênção em nome de Jesus. Hoje é 9, nós estamos praticamente iniciando o mês, mas daqui a 11 dias tem o aluguel da casa para pagar, e esse valor do aluguel aqui já foi acrescido de R$200, né? Nós vamos pagar o valor que já pagavam, com mais R$200 em cima. Isso significa dizer que se já tínhamos dificuldade, vamos ter, né? Mas Deus proverá, eu creio. Amém? E você é convidado a semear no Espírito, fazer o seu melhor.
Se o seu melhor é R$1, entrega a Deus de cabeça erguida. Ele sabe. Se é mais do que isso, faça o seu melhor, porque Deus nos deu também o seu melhor. Ele deu o Filho dele para morrer a nossa morte. Então faça o seu melhor para o Senhor, sabendo que Deus não fica devendo nada a ninguém, e que aquilo que você semear nessa noite, nessa casa, vai voltar para você multiplicado, e Deus nunca devolve 1 por 1. A conta de Deus é 30 por 1, é 60 por 1, é 100 por 1, Ele sempre devolve multiplicado. Amém? Então os irmãos podem pegar um envelope aí e trazer a sua oferta. Os amados já podem trazer. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, eu também quero ser abençoado. Está aqui o meu envolvimento dessa noite. É um dízimo e oferta. Eu hoje atendi umas pessoas e, para não ficar dúvida, eu sou cabeleireiro, né? Então eu tenho um salão, atendi pessoas e ganhei uns trocados. Então está aqui o dízimo e o que passa é a oferta. Que Deus receba. Estendam as suas mãos em minha direção, assim, que o nosso Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Eu recebo essa bênção e Deus há de continuar nos abençoando sim. Vamos orar, consagrar as ofertas ao Senhor com o irmão Luciano. Depois de consagrado, deixa de ser nosso. Orem com ele. Eu estarei orando por vocês daqui. Amém. Estenda suas mãos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, está aqui em minhas mãos, Senhor Deus, o fruto da obediência do Teu povo. Consagramos a Ti, Senhor Deus, e Te louvamos e Te agradecemos por nos fazer participante desse momento, Pai. Abençoa, Pai Santo, a vida do pastor Aloísio, dando a ele tremor e temor, Senhor Deus. Abençoa grandemente, Senhor Deus, aquele que de coração aberto, Senhor Deus, abençoou, Pai, a Tua obra. Obrigado por tudo, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu justificar a ausência da minha esposa. Ela teve que ficar em casa porque a minha filha Heloíse, na escola, levou uma pequena queda e Heloíse já tem um problema, já vinha com um problema grave no joelho já de muito tempo, deve ter batido com o joelho no chão e chegamos na escola para levar ela para casa, aquela coisa toda. Ela não estava reclamando de dor, de nada, mas hoje nós levamos ela para o médico. E quando o médico a examinou, ela está usando uma dobradiça metálica aqui, né? São umas dobradiçazinhas metálicas, e tipo uma joelheira, fica só a bolinha do joelho de fora, de um lado do outro metal, e duas bengalas, aquelas bengalazinhas que segura assim na mão. Ela vai ter que usar isso por muito tempo. O médico disse que pediu para ela, orientou-a, né, a não curvar a perna. Ela vai estar o tempo todo com a perna reta para poder agilizar. Passou um monte de medicamento. Quando sair daqui eu vou ter que ir pela farmácia. Estou com a receita aqui para tentar comprar essa medicação. Medicação para evitar dores e também para acelerar o processo de cicatrização. E fora isso vai ter outros problemas. Não pode operar porque ela é muito jovem. O médico diz, não, a gente não opera pela pouca idade. Mas
provavelmente vai iniciar um processo de tratamento aí que vai durar algum tempo, né? Agora você vê como são as coisas. Ela olhou para a mãe e disse assim: mãe, como é que eu vou subir as escadas para dar aula no departamento infantil? Eu ouvi e degustei. Preocupada com as crianças, em vez de se preocupar consigo mesma. Isso é demonstração de cristianismo e nos abençoa. Hoje pela manhã, eu mal acordei, me sentei na mesa, o meu telefone tocou. Era uma senhora, mais ou menos assim como a irmã Penha. Se eu olhar para a irmã Penha, você pode imaginar a pessoa. Me pedindo oração, me pedindo socorro. Eu digo: irmã, nós vamos orar sim por você. Aqui em casa, ela disse, está um vendaval, está um rebuliço muito grande. E eu já falei para todo o pessoal de casa, esclareci o porquê. Ela tem entendimento espiritual, ela tem visão espiritual, entende de reino. E ela disse: olha, é uma casa grande, mora muita gente, mas só tem cristão lá, andando nos caminhos do Senhor e servindo a Deus, ela e 2 filhas. Uma das filhas não mora nessa casa, mora noutra casa, casada mora noutra casa. Mas na casa mesmo, só ela e uma filha. O resto, todo mundo, cada um seguindo os seus próprios caminhos. Quando Israel decidiu cada um andar pelo seu próprio caminho, o que aconteceu? Foi cativo para a Babilônia. Ela disse: pastor, eu entendo. Ore por mim, ore pela minha casa, porque o fardo está pesado demais, eu não estou conseguindo levar só. E eu tenho orado, orei lá na hora, quando ela falou, orei hoje quando cheguei aqui no gabinete, já orei por ela já hoje, orei quando botei meu joelho aqui no chão, e vou continuar orando por ela, né? Mas isso é prova de como as coisas estão acontecendo à nossa volta. Às vezes você está passando alguém aqui que está no nosso meio, está passando uma luta, e fica se perguntando por quê. Você precisa ter a visão espiritual que a irmã lá tem. Chegar ao ponto de dizer: eu sei o que é, eu sei de onde vem. E aí, fazer a coisa certa, correr para o lugar certo. Foi o que ela fez hoje logo cedo. E até me pediu perdão. Eu sei que eu estou dando um fardo a mais ao Senhor. Eu digo: tá não, irmã, essa é a minha obrigação, é o meu trabalho, é esse mesmo. Deus me chamou para isso. E, portanto, a irmã fez bem em me procurar. E nós oramos. Depois vou visitá-la e continuar orando, né? Quem sabe ungir as pessoas na casa e até os umbrais da porta da casa. Amém. Eu queria chamar o irmão Wesley, pregador da noite, vai trazer uma palavra do coração de Deus para nossos corações nessa noite. Ele tem essa honrosa missão, que Deus possa abençoá-los, nos abençoando. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, eis o teu Filho, nos átrios da tua casa, Senhor, ocupando o púlpito da tua casa, para ser teu porta-voz nessa noite. Por isso eu clamo a ti, Senhor, use-o com unção, graça, poder e autoridade, e que tua palavra, fluindo através dos lábios dele, penetre mentes e corações, não só aqui, não só nos átrios da casa, não só, Senhor, nos ouvidos e nos corações dos que aqui se encontram, mas de todos aqueles que através das mídias sociais estiverem nos ouvindo também. Que todos sejam abençoados para louvor da tua glória. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o povo diga amém. Já vou tomar. Toda vez que esqueço de tomar. Amém.
Boa noite, irmãos, graça e paz, mais uma vez. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20. Essa é a última página da carta. E ao encontrar, você já pode se posicionar em pé. Amém? Vamos fazer a leitura. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos e as oposições de falsamente chamada ciência. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência. Amém. Podeis assentar? Bom, irmãos, eu acredito que é de conhecimento de todos que esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo ao seu amado discípulo Timóteo. E, no contexto histórico, Paulo escreve esta carta possivelmente quando ele se encontrava preso em sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. E Timóteo, ele era um discípulo e um colaborador na liderança da igreja em Éfeso. Ele é um irmão, ele era um amigo, ele era muito próximo de Paulo. E possivelmente também Timóteo, ele foi convertido juntamente com a sua família, com sua mãe, com a sua avó, na primeira missão de Paulo, quando ele visitou aquele lugar, e então ele foi convertido pela ministração e propagação do evangelho naquela ocasião. Timóteo, ele se encontrava na liderança da igreja em Éfeso, e, bom, essa cidade, ela era marcada pela influência pagã, e pelas práticas cultuais que desafiavam e confrontavam a pureza da fé cristã. Então, a partir disso, nós já temos um aprendizado muito grande aqui com Paulo. Paulo, embora ele estivesse numa condição possivelmente ali precária, preso, ele se importou, ele teve o cuidado ainda de escrever uma carta para seu amado discípulo, orientando e instruindo. Isso demonstra como nós devemos ser uns com os outros. Muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil, né? E só quer pensar na gente. Mas precisamos olhar também para as pessoas à nossa volta, para os nossos irmãos, para que assim a gente consiga também instruir, orientar, ajudar no que a gente puder. Podemos aprender isso com Paulo ao momento em que ele escreve esta carta a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, um jovem líder, estava ali iniciando o seu ministério diante de uma cidade que era e tinha sob influência as filosofias, as ideologias que desafiavam ali a verdade do Evangelho. Ele se encontrava numa condição muito difícil, embora jovem, estava numa condição difícil. Por isso mesmo, Paulo escreve e tem o cuidado de orientar perfeitamente Timóteo através dessa carta. Ele fornece aqui orientações sobre assuntos doutrinários e assuntos também práticos. Eu acredito também que é uma carta atemporal, ou seja, ela serviu tanto para aquele momento ali específico para Timóteo, quanto serve para nós nos dias de hoje. Porque ela oferece orientação para os líderes e para membros da igreja em questões como liderança e conduta cristã, como adoração, doutrina e relacionamentos dentro da comunidade cristã. Mas também ela vai abordar alguns desafios específicos dos quais nós nos encontramos hoje, como, por exemplo, a luta contra as falsas doutrinas, a luta contra os falsos mestres. Naquele tempo já existia, hoje
a gente consegue enxergar uma quantidade muito maior, principalmente pela mídia social e pela propagação com rapidez que ela assim fornece. Qualquer vídeo, qualquer palavra que você coloca ali, ela rapidamente já alcança milhões de pessoas. E precisamos ter esse cuidado. Aqui na igreja nós temos aquela vacina espiritual, onde nós trazemos, isso é muito importante de fato, porque muitas vezes a gente acaba dando palco para isso e coloca uma sementinha no nosso coração que acontece uma dúvida e quando você vai ver, você já está se desviando do caminho da verdade. Então, eu acredito muito que esta carta serve muito para os nossos dias atuais. A importância que ela assim oferece e ela assim fala sobre o ensino das Escrituras, sobre a conduta dos líderes da igreja e a responsabilidade de cada crente em viver uma vida piedosa e centrada em Cristo Jesus. É justamente sobre esses dois pontos que eu gostaria de falar nesta noite e colocar em pauta, que é a importância do ensino das Escrituras e a parte de viver uma vida piedosa e centrada em Cristo. E para começarmos, nós poderíamos nos perguntar, e o que é ser piedoso? O que é ser piedosa? O que é viver uma vida em piedade? Eu lembro que o pastor, em um culto, ele já falou sobre isso, ele mencionou isso. Eu lembro também que o irmão, que agora me fugiu o nome, mas que ele era professor aqui da escola bíblica, ele falou num encontro de homens, também ele menciona a piedade. E o que é ser piedoso? Ser piedoso, igreja, nada mais, nada menos significa do que você viver de acordo com os princípios da piedade, certo? E o que é viver sobre os princípios da piedade? Isso vai incluir a reverência a Deus. Em primeiro lugar, a nossa total reverência a Deus. É o nosso temor a Deus. A nossa santidade, ali como fala em Hebreus, não me recordo agora o capítulo, se não me engano é capítulo 14, verso 16, diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então nós temos que dar a importância devida pela busca da santidade. Em terceiro ponto, a nossa devoção total e única a Deus. E o que é ser devoto? Muitas vezes a gente já deve ter escutado essa palavra, mas não sabe talvez o que ela significa. O que é ser devoto? E como ser devoto de Cristo? Como ser devoto de Deus? Ser devoto, igreja, é nada mais que você se dedicar àquilo, ou a algo, ou a alguém. Ou seja, nós precisamos e devemos nos dedicar inteiramente a Deus. E um quarto ponto, viver uma vida moralmente reta. Ou seja, ser piedoso é você prestar reverência a Deus, buscar a santidade, ser devoto, ou seja, se dedicar a Deus e viver uma vida moralmente reta. Parece fácil falando, né? Mas eu acredito e sei que é muito difícil. Mas precisamos buscar sermos crentes piedosos, pois ser piedoso envolve uma profunda conexão com Deus. E eu faço uma pergunta e uma reflexão que cabe aqui. Será que nós estamos tendo, de fato, uma profunda conexão com Deus? Como está a nossa intimidade com o Senhor? Como está a nossa busca pelo nosso relacionamento com Deus? Talvez, certamente, vai ter pontos a serem corrigidos, a serem melhorados. Precisamos buscar uma profunda conexão com Deus, pois dessa forma nós estaremos sendo piedosos. Isso reflete, consequentemente, em nossas atitudes e pelos nossos comportamentos. Quando nós somos crentes piedosos, e nós entendemos que precisamos prestar reverência a Deus, que precisamos viver uma vida santa, que precisamos viver uma vida moralmente reta, que precisamos nos dedicar ao Senhor, e precisamos também, além disso, buscar uma conexão, um relacionamento sincero e real com Deus. Isso consequentemente vai refletir no nosso comportamento e nas nossas atitudes no nosso dia a dia. E esses comportamentos e essas atitudes precisam e devem honrar e glorificar a Deus. Precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Cada coisa que você fizer na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar, qualquer atitude que você tenha, qualquer comportamento, qualquer fala, pensamento, precisam honrar e glorificar ao Senhor.
pois dessa forma nós estaremos sendo crentes piedosos. Precisamos buscar isso e viver uma vida centrada em Cristo. Isso também inclui viver uma vida de integridade, de amor ao próximo, de humildade, de gratidão também, e uma busca incessante pela justiça e pela verdade. Ser piedoso não se limita apenas a práticas religiosas, mas também se manifesta um coração transformado. Ou seja, como é que eu posso dizer que tá certo, eu acredito que eu viva de forma piedosa, mas você verdadeiramente tem um coração transformado? Você verdadeiramente tem uma vida transformada? Precisamos fazer essas reflexões, pois muitas vezes a gente vai vivendo, e você vê que a sua vida vai se esvaindo, mas não percebe. Precisamos refletir diariamente se estamos de fato sendo transformados pelo Espírito Santo. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes estão sendo transformadas, estão sendo corrigidas, estão sendo melhoradas, para que possamos ser assim, apresentar um comportamento que honre e glorifique ao Senhor, que agrade ao Senhor, pois esse é o nosso objetivo aqui na terra, é ser testemunhas reais de Cristo. Precisamos buscar e manifestar um coração transformado, buscando assim seguir os ensinamentos de Deus em todas as áreas da nossa vida. E algumas aplicações aqui que eu poderia fazer, através do texto que nós lemos, e eu vou ler mais uma vez, o verso 20 do capítulo 6 de 1 Timóteo vai dizer: ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Nessa primeira parte nós podemos atentar aqui a um cuidado de Paulo ao dizer a Timóteo o seguinte: guarda o que te foi confiado. Guarda então, Timóteo, o ensino. Guarda então, Timóteo, aquilo que lhe foi confiado, aquilo que você foi instruído, aquilo que você foi ensinado. E nós somos chamados, irmãos, também nos dias atuais, a preservar e defender a verdade das Escrituras, evitando assim doutrinas falsas e as distorções que nós conseguimos ver da nossa fé. Por boca de muitas pessoas, nós conseguimos ver as distorções, muitas vezes os falsos ensinos, e precisamos defender a verdade das Escrituras, precisamos guardar de fato aquilo que nós estamos sendo ensinados e instruídos culto após culto. Amém? No segundo ponto, vai falar o seguinte: guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos. Ou seja, aqui ele vai se atentar a um ponto muito importante que também nós vemos hoje, né? Evitar debates fúteis. Os cristãos aqui, eles são incentivados, nós somos incentivados a não nos envolvermos em discussões inúteis, que não edificam em nada a nossa fé. Muitas vezes você está discutindo com alguém, você está debatendo ali sobre a Bíblia, e muitas vezes aquela discussão não está levando a nada, não está ali edificando, só está vendo ali quem tem um ego maior do que o outro. Precisamos nos atentar a isso. Se é algo que edifica você, amém. Se não for, então evite. Precisamos evitar debates fúteis, mas precisamos buscar, sobretudo, a verdade com humildade e discernimento. Nada vem com orgulho. Precisamos ser humildes de coração para entendermos o que a palavra do Senhor tem a nos dizer, e assim temos o discernimento dela. Amém? Um terceiro ponto aqui também, seguindo aqui o texto, e o versículo que nós lemos, diz: ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência. É onde você busca e vê muitas pessoas ali pagando, né, de conhecedores bíblico, pagando de pessoas que sabem e conhecem a palavra, que colocam ali nos seus argumentos tanta base que acaba ali iludindo, que acaba nos iludindo. Precisamos nos atentar a estas pessoas que colocam ali de uma maneira enganadora e falsa um conhecimento que não existe. Isso, precisamos buscar o quê? Discernimento espiritual. É importante, igreja, discernir entre o verdadeiro conhecimento que fortalece a fé e o conhecimento falso, que nos leva
a desviar espiritualmente do caminho da verdade. Precisamos discernir qual é o caminho correto. Precisamos discutir qual é a palavra que fala a verdade. Precisamos distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Muitas vezes, quando você é criança, você entende isso, ou vai sendo ensinado dessa forma. Olha, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, isso é correto, isso é errado. Precisamos nos atentar a essa questão básica da nossa fé, que é o discernimento espiritual. Precisamos dar a devida importância a buscarmos ser discernidores da palavra. Amém? Isso requer uma compreensão muito sólida das Escrituras e uma dependência, sobretudo, do Espírito Santo. Precisamos buscar uma compreensão das Escrituras e uma dependência do Espírito Santo. Certa vez eu comentei ali com a equipe de louvor, no momento que temos de reflexão aos domingos, e eu falei sobre a diferença entre você saber e você compreender. Muitas vezes você fala, eu sei o que é determinada coisa, mas talvez você não compreenda. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Se Luciano está passando por um momento difícil, e eu digo, não, eu sei que o irmão Luciano está passando por um momento difícil. Ok. Mas quando você compreende o momento difícil que o Luciano está passando, é porque talvez você já tenha vivido algo semelhante. Então você compreende de fato aquilo que Luciano está passando e você passa a compreender as suas emoções, os seus sentimentos, o que está passando pela sua mente, quais são os seus comportamentos, porque naquele momento você talvez já tenha passado anteriormente. Precisamos discernir o que é saber da palavra e conhecer e compreender a palavra. Precisamos ter uma compreensão sólida. Precisamos fazer isso na dependência do Santo Espírito de Deus. Precisamos buscar, no momento em que nós estamos na nossa casa, no nosso lar, no nosso devocional, pedir para que o Santo Espírito de Deus nos guie, nos instrua, nos oriente, fale ao nosso coração, para que a gente possa compreender de fato o que aquela palavra tem a nos dizer, para que a gente não venha cair em vãs como é que eu posso dizer, conhecimento, em vão conhecimento, um conhecimento talvez ali fútil ou raso, enfim, possamos compreender de fato o que as Escrituras têm a nos dizer. E como eu disse, foco na piedade. Em vez de concentrar em questões meramente intelectuais, nós cristãos devemos buscar crescer em piedade. Como eu falei no início, o que é ser piedoso? É buscar ao Senhor, prestar reverência ao Senhor, é buscar e viver em santidade, é ser devoto, é dedicar ao Senhor, é viver uma vida moralmente reta. Precisamos focar na piedade, ao invés de você estar ali discutindo, você estar ali em questões que não vai levar a lugar nenhum. Precisamos focar naquilo que é importante, naquilo que é necessário, é buscar crescer em piedade, é nos desenvolvermos um relacionamento íntimo com Deus, vivendo uma vida que de fato venha honrá-lo. Mais uma vez eu volto a dizer, precisamos viver uma vida que de fato honre ao Senhor, em qualquer lugar que nós estejamos, igreja. Muitas vezes a gente não se atenta a isso, uma coisa tão simples, mas a gente não tem o cuidado de estar num lugar e pensar, será que eu estou honrando ao Senhor? Será que eu estou agradando ao Senhor? Será que o Senhor está sendo glorificado através do meu comportamento, das minhas atitudes aqui? Precisamos nos atentar e refletir sobre isso. Em alguns exemplos aqui, em Colossenses, capítulo 2, verso 8, Paulo vai advertir os crentes a não serem levados cativos por filosofias vãs e enganosas, que dependem da tradição dos homens e rudimentos do mundo, em vez de Cristo. Vamos ler? Colossenses capítulo 2, verso 8. Colossenses 2, verso 8. Paulo diz o seguinte: tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Que tenhamos cuidado para que a gente não venha ser levado pelas filosofias, pelas ideologias. Precisamos nos atentar a isso. Em 2 Timóteo também, no capítulo 2, verso 15,
Um versículo que eu gosto muito vai dizer o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, vai dizer: e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Mais uma vez eu vou repetir. E que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu gostaria de voltar mais uma vez para o versículo que nós lemos, lá em 1 Timóteo 6, verso 20. Tem uma palavra que nos coloca numa condição de reflexão, que é a palavra guardar. Quando diz assim: ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Precisamos entender, se eu tenho que guardar, eu tenho que entender como eu devo fazer isso. O que é e como seria guardar o que tem sido confiado a mim e a você. O que é guardar? Guardar teria vários significados e nuances, mas no contexto que nós lemos aqui de Timóteo 6,20, 1 Timóteo 6,20, Paulo instrui Timóteo a guardar aquilo que foi confiado a ele. O termo tem um significado específico e relevante para a nossa vida cristã. Neste contexto, guardar significa preservar, proteger e manter seguro algo que é precioso e confiado a nós. Eu me recordo, e eu vou dar um exemplo particular, eu me recordo quando eu tinha 2 anos, no meu aniversário de 2 anos, esse aniversário foi na casa da minha avó, e uma foto foi tirada naquele tempo, se tirava muitas fotos de todos os eventos, né? Algo que talvez tenha se perdido nos dias atuais, mas eu me recordo que foi tirada uma foto onde eu estava ali na cabeceira da cama, e espalhados pela cama estavam todos os brinquedos que eu havia ganhado naquele aniversário. E essa foto eu tenho até hoje lá guardada em casa, e está lá, os brinquedos espalhados na minha cama, e eu lá sentado na cama. E eu me recordo que todos esses brinquedos eu guardei. Eu pude conservar eles por bastante tempo. Quando eu brincava com eles, eu tinha muito cuidado para não arranhar, para não quebrar, para não ter brincadeiras ali que pudesse cair no chão, e, enfim, para ter nenhum transtorno. Eu brincava ali com cuidado. E por isso, muitos brinquedos dos quais eu tinha ganhado naquele tempo se perdurou por muitos anos. E um em específico, eu tinha ganho um caminhão, desse tamanho assim, ele era bem grande, laranja. E eu lembro que esse caminhão estava lá em cima da cama. E por muitos anos esse caminhão ficou comigo. Eu nunca fui muito de brincar de carros ou de bonecos, eu fui muito de ficar na rua jogando bola de gude, peão, enfim, ficar correndo no meio da rua. Mas vez por outra eu brincava. E este caminhão ficou comigo muitos e muitos anos. Vez por outra eu brincava com ele, meus primos, quando ia para minha casa, a gente brincava. Eu tinha meio que uma estante, assim, em formato de uma casa, que ficava na parede do meu quarto. E tinha várias madeiras assim, eu colocava todos os carros de coleção que eu tinha. Deu fim a essa estante, e os carros, muitos deles, eu acabei dando com o tempo, fui doando. Mas esse caminhão ficou comigo. E eu lembro que eu já estava de maior, já dos meus 15 anos para frente, e esse caminhão estava lá no meu quarto, em cima do meu guarda-roupa. E, vez por outra, ele estava lá empoeirado, mas eu ia lá, tirava a poeira, e você via que ele estava ainda em perfeitas condições, praticamente ainda novo, como estava no meu aniversário de 2 anos. Quando eu já estava, acho que por volta de 20 anos de idade, eu acabei dando para alguém, não lembro quem, mas esse caminhão se foi. Mas eu dei ele bem conservado, né? E é exatamente isso que Paulo procura nos ensinar aqui. Guarda aquilo que te foi confiado, ou seja, proteja, conserve, tenha zelo, tenha cuidado, preserve ao máximo, mantenha seguro. Como também nós vemos em filmes e séries, quando você vê uma família que tem algo muito precioso, um bem precioso que é passado
de geração por geração, de pai para filho, de filho para filho e assim por diante. Nós vemos até isso nos dias atuais. Em algumas famílias você vê talvez um avô que tenha um relógio, passa para o seu filho, quando o seu filho já está de maior, passa para o seu outro filho, e assim vai, e aquele relógio vai passando de geração por geração. Assim deve ser a palavra do Senhor, ela deve ser guardada no nosso coração como um bem precioso, ela precisa ser protegida, ela precisa ser preservada no nosso coração. Nós precisamos manter a palavra do Senhor segura, precisamos colocar a importância devida à palavra do Senhor como um bem precioso que ela é. Assim como Timóteo foi dito aqui, confiado a ele, e por extensão a todos os crentes, é o depósito da fé. Ou seja, assim como está escrito ali, guardando o depósito da fé, ou seja, o ensinamento e a verdade do Evangelho. Nós precisamos depositar nossa fé, ou seja, os ensinamentos que a palavra do Senhor assim nos instrui, nos orienta, a verdade do Evangelho. Isso inclui doutrinas fundamentais da fé cristã, as Escrituras Sagradas e a mensagem central de salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Portanto, irmãos, guardar implica no quê? Preservar a integridade. Esse é o primeiro ponto. Guardar significa também e implica preservar a integridade. Significa proteger a pureza e a integridade do Evangelho contra as falsas interpretações, distorções ou ataques que porventura venham a ter. Isso envolve permanecer fiel aos ensinamentos das Escrituras e à verdade revelada por Deus. Precisamos preservar a integridade do Evangelho de Cristo. Precisamos preservar a integridade da verdade que existe nesta palavra. Precisamos proteger também contra a corrupção. Envolve resistir à influência de ensinamentos heréticos, filosofias vãs e ideologias contrárias à fé cristã. Isso requer, e eu volto a dizer, um discernimento espiritual e um compromisso firme com a verdade. Precisamos nos voltar sempre a ter um discernimento espiritual e um compromisso fiel e firme com a palavra da verdade. Precisamos também mantê-la em segurança. E como seria isso? Implica em não apenas conhecer a verdade, mas também vivê-la. Não implica em você conhecer, como eu disse, não basta você conhecer, precisa compreender e também praticar, precisa viver a palavra, transmitir fielmente, como eu disse, às futuras gerações. Como você passa um bem precioso, como eu mencionei aqui como exemplo, você precisa também colocar a palavra do Senhor de forma que você transmita fielmente para os seus filhos e os filhos dos seus filhos e assim por diante. Isso envolve um compromisso ativo com a evangelização, o discipulado e o ensino das Escrituras. Como nós temos aqui na nossa igreja, temos o evangelismo, temos discipulados, temos o ensinamento das Escrituras através da EBD, precisamos mantê-la em segurança. Mais um ponto para encerrarmos, que eu gostaria de focar também, seria guardar a palavra de Deus no nosso âmbito familiar. Precisamos começar da nossa casa. Precisamos começar de nós mesmos e que isso venha refletir no nosso lar, na nossa casa. É essencial para o crescimento espiritual a formação de uma base sólida de fé nas vidas dos membros da nossa casa, do nosso lar. É importante nós termos o nosso culto doméstico. E eu finalizo mencionando exatamente isso. Ó Timóteo, guarda aquilo que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência. Precisamos guardar aquilo que nós temos, aquilo que tem sido confiado a nós. Precisamos começar da nossa casa, com as práticas presentes em um culto doméstico. Então, como eu poderia fazer isso? Estabelecendo diariamente, se for possível, mas se não for, semanalmente, um tempo para você dedicar a sua casa, a sua família de palavra, reservando assim um tempo para você estudar com a sua família, ensinando, orientando, sendo instruídos pela palavra.
E algumas referências bíblicas com isso podemos colocar aqui, lá em Josué, capítulo 1, verso 8. Josué 1:8. Eu vou fazer a leitura para adiantar. Fala assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém? Precisamos nos dedicar o nosso tempo com o estudo da palavra do Senhor no nosso lar. Seja você sozinho no seu devocional, mas também com a sua família. É super importante isso. O segundo ponto, cultivar uma atmosfera também de adoração, de louvor também. Isso você pode integrar louvor e adoração na rotina do seu lar, cantando hinos e músicas cristãs. Como referência disso, o Salmo 100, verso 4, mas também Colossenses 3, 16 ao 17, que nós vamos ler. Colossenses 3, 17. Colossenses capítulo 3, no verso 16 ao 17. Diz assim: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no seu coração. Amém? O terceiro ponto, promova conversas significativas, ou seja, incentive a discussão aberta e honesta sobre as Escrituras, colocando assim e aplicando na sua vida diária, permitindo que todos ali tenham essa condição de fazer perguntas, de discutir, de querer saber. Como referência, Provérbios 22, verso 6. Provérbios capítulo 22, verso 6, vai dizer assim: eduque a criança no caminho em que se deve andar, e até o fim da sua vida não se desviará dele. Também lá em Tiago 1:22, outra referência, Tiago 1:22, diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Discutam, façam perguntas, mas que seja aplicada na sua vida diária. Que os ensinamentos que você tem tido na palavra sejam aplicados na sua vida diária. E, por último, viva o Evangelho, demonstrando assim o amor e os princípios do Evangelho em suas interações com a sua família e com o seu próximo. Precisamos viver o Evangelho. Lá em João 13, 35... João, capítulo 13, verso 35, vai dizer o seguinte: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? E é isso, irmãos. Ao aplicarmos todos esses ensinamentos, ao aplicarmos tudo aquilo que tem sido confiado a nós, e principalmente também no nosso âmbito familiar, guardando assim a palavra do Senhor, nós certamente estaremos fortalecendo assim a nossa fé e o nosso vínculo espiritual com Deus. Precisamos guardar aquilo que tem sido confiado a nós. Precisamos guardar a palavra do Senhor Jesus. Assim como o pastor no início falou sobre isso, e eu dei um glória ali comigo, pelo que ele falou, porque foi justamente de encontro a isso, guardar a tua palavra no meu coração. Foi assim também como nós cantamos no momento do louvor: a tua palavra escondi e guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, Senhor. Que a gente venha sempre viver dessa forma, guardando a palavra do Senhor no nosso coração, para que a gente não venha nos desviarmos, nem pecar com o Senhor Jesus. Amém? Que os irmãos sejam ricamente abençoados por Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você foi abençoado, irmão?
Eu fui. Às vezes, alguém ministra e a gente, por estar sentado, a gente se permite pensar, talvez num problema que está passando em casa, numa coisa que aconteceu na rua, e aí a gente não percebe que o inimigo de nossas almas está roubando a palavra da gente, e passa uma coisa. Mas quando a gente está atento, nada passa despercebido. Eu percebi que ele, falando dos seus presentes quando criança, ganhou um caminhãozinho. A palavra de Deus nos chama de criança, dignos do leite espiritual, quando nós ganhamos pela primeira vez a mensagem. Quando a mensagem, a gente entra pela uma primeira vez numa igreja, alguém ministra a palavra, a gente recebe, e a partir de então a gente passa um tempo como crianças espirituais, bebendo o leite espiritual. É isso que diz a palavra de Deus, não é verdade? Mas o texto disse que, ele contando a história dele, ele disse que o caminhãozinho era guardado numa prateleira dentro de uma estante com a estrutura de casinha. Parecia uma casinha feita, tinha as prateleirazinhas e o caminhão ficava ali, guardado. E ele tinha zelo. Então, mesmo quando criança, ele tinha zelo. E eu fiquei me perguntando, será que todos nós temos zelo pela palavra de Deus? Mesmo quando ela está guardada em uma prateleira? Aí, ele contando a história do caminhãozinho, ele disse que foi mudado de lugar. Foi tirado da prateleira e foi colocado sobre o guarda-roupa. E você já percebeu que às vezes a gente também muda de lugar? Que aquilo que está, onde nós estamos nos alimentando, de como nós estamos alimentando, a gente muda. E ele falou um detalhe interessante. Embora preservasse a beleza, a originalidade, o novo, aquele, enquanto foi para cima do guarda-roupa, empoeirou. Ele disse que empoeirou. Vocês perceberam isso quando ele estava falando? Mas mesmo lá, em cima do guarda-roupa, empoeirado, vez por outra ele ia lá limpar, tirar, limpar. Porque ele tinha zelo pelo seu presente. Aí fica a pergunta para mim e para você, irmãos. Mesmo quando permitimos que a palavra nos seja tirada e colocada num outro lugar, ou mesmo quando ela está empoeirada, será que mesmo assim nós continuamos amando essa palavra e desejoso de manter, de preservar a sua qualidade, a sua beleza, a sua estrutura? Ou a gente aceita todo e qualquer vento de doutrina que nos colocam por aí? Mas teve outra coisa interessante que ele disse. Ele disse que doou, não lembra para quem, mas ele presenteou alguém. É interessante que nós somos chamados a receber a palavra e depois a doar a palavra. Então, ele fez com o presente dele, com o carrinho dele, com o caminhãozinho dele, como nós devemos fazer também com a palavra. Mas imagine uma coisa, infelizmente ele não lembra mais a quem ele deu. Mas vamos imaginar que ele saiba exatamente a quem ele deu. E ele vai visitar essa nova criança que ganhou esse caminhãozinho. E quando ele chega lá, o caminhãozinho está com as rodas arrancadas. Quando ele chega lá, a cabine do caminhãozinho está cheio de adesivos, desses adesivozinhos que as pessoas ganham no caderno. As crianças gostam de fazer isso, tira do caderno, cola no outro canto. A minha filha gosta de fazer essas coisas. Bota adesivo em cima, lá vai aquela coisa toda. E o caminhãozinho, quando ele chegou lá, na casa da criança para quem ele doou, as rodinhas estavam arrancadas, a cabine cheia de adesivo.
A pergunta é, será que ele ficaria feliz em ver como o presente que ele doou está sendo tratado? Numa outra situação, ele chega na mesma casa, diante da mesma criança, e diz, vai buscar o caminhãozinho para nós brincarmos? E o menino diz lá, não, o meu caminhãozinho ninguém tasca, é meu. Não, mas só para a gente brincar um pouquinho, só se você me prometer que vai ter muito cuidado. Você promete? Aí ele diz, prometo. O menino vai lá e traz o carrinho com mau zelo, com mau cuidado, bota diante dele e eles brincam um pouco junto. Ele até se lembra do seu tempo de criança. Como ele sairia dessa casa? Como ele sairia? Será que ele sairia triste? Ou será que ele sairia radiante, feliz por ter abençoado uma criança que tem o mesmo zelo pela palavra que ele? Será que vocês não se atentaram para o fato de que a palavra de Deus nos chama a ser imitadores de Cristo, e Cristo, tudo o que ele fez nessa vida, durante os 30 anos que aqui viveu, foi preservar o que recebeu do Pai, guardar a palavra. Guardar a palavra. E eu e você, irmão, e nós, irmãos, estamos guardando bem esse maravilhoso presente que Deus nos deu? Estamos preservando, estamos guardando, estamos zelando. Irmão, tem gente que a gente encontra na rua que quando olha a Bíblia, parece uma agenda, tem número de telefone por tudo quanto é canto, tem recado da vizinha, tem recado do vizinho, tem tudo quanto não presta. Mas se você perguntar a ele onde é que está um texto, ele não sabe dizer. Qual é o zelo que você tem por isso? Porque isso aqui é Cristo. É o Cristo que foi para a cruz. Porque aqui mesmo está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, de maneira que nada que foi feito se fez sem Ele. Ele é a palavra. A palavra é Ele. E nós temos a palavra. O grande presente que Deus nos deu. A sua palavra. Zelamos? Cuidamos? Que você possa pensar nisso. Me perdoe, irmão, eu não podia deixar de fazer o que o Espírito me pediu. Não é um acréscimo à mensagem dele. A mensagem dele muito me abençoou. Mas o Espírito manda, a gente obedece. Eu não gosto de trazer um pedaço de mensagem ou um complemento quando alguém pregou. Eu acho até deselegante. Mas eu creio que ele me perdoou. Eu estou perdoado, Wesley? Amém. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Aí no seu lugar, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, ensina-nos a valorizarmos a Tua palavra como o bem mais precioso, o presente mais valioso, a pérola de grande valor que o Senhor nos deu. E ensine-nos a zelar e a preservar essa palavra, guardada no mais profundo do nosso coração, e que não sejamos apenas ouvintes, mas ouvintes praticantes dessa palavra, de maneira que possamos passá-la a outros, ensinando esses outros a guardá-la também, a velar por ela e a amá-la acima de tudo, porque nós amamos a Tua palavra, Senhor, mas ainda não amamos tanto quanto ela merece ser amada. Nos ajuda, Senhor, a escancara o nosso coração, Senhor, e coloca no mais interior dele essa palavra. Escreve, ó Pai, nas tábuas de carne do nosso coração, Tuas leis, Teus estatutos, Tuas ordenanças, e ajude-nos a guardar essa palavra para não pecarmos contra Ti, e para vivermos de acordo com a Tua santa,
e gloriosa palavra. Santo Deus e Pai, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é. Obrigado, muito obrigado por esta noite, por esta palavra ministrada aos nossos corações. Leva-nos de volta aos nossos lares, dar-nos, ó Deus, uma noite ricamente abençoada, um bom descanso, e uma semana, ou um final de semana, a partir de amanhã, aproveitando para viver a Tua palavra. Pedimos e confiadamente agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o povo de Deus diga amém. Que o grande amor de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, a graça, a maravilhosa e salvífica graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as vossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa noite, vão em paz e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.